Já tira um instante para pensar que a maioria das vezes em que a primeira vez que os pais param para ouvir os seus filhos é quando algo dá terrivelmente errado? Quando uma criança ou adolescente faz algo errado ou quando acontece algo muito ruim, qual que deveria ser o primeiro pensamento? Vou chamar o meu pai, vou chamar a minha mãe. Na maior parte dos casos, esse jovem vai optar pelos pais serem os últimos a saber, porque já conhece o padrão de comportamento desses pais, de não ouvir, de falar em tom de agressividade, questionando. Lembra quando a gente falou sobre aquela questão de ser participativo na vida dos filhos, mas sem aquela questão de autoridade, de estar em cima, de questionar em tom agressivo, impositivo? Esse fato de impor a autoridade pelo medo e o fato de não ouvir da boca desse adolescente o que ele sentiu, o que de fato aconteceu, e procurar outras entidades como diretores, professores, para entender o que de fato aconteceu, o que aquele jovem sentiu através da boca de outra pessoa, como se eles soubessem mais da história desse adolescente do que ele próprio, e isso invalida totalmente o sentimento dele, a identidade e a voz daquela criança. Então, os pais são a última figura a saber disso. E o que esse adolescente, o que essa criança vai fazer é levar esse problema para um amigo, da mesma idade que, assim como ele, tem praticamente a mesma noção sobre como lidar com situações de conflito. E aí nós temos aqueles reforçadores de que, olha, não fala com seus pais mesmo não, eles vão brigar, eles vão te castigar. E nisso a gente cria um distanciamento pelo temor dessas figuras que deveriam ser figuras de acolhimento e de segurança. E o resultado disso é que os filhos aprendem que eles devem lidar sozinhos com problemas que eles ainda nem têm maturidade para resolver. Se sentem invalidados e solitários. E aí volta aquele questionamento: por que meu filho prefere ir para a casa de um colega? Por que meu filho prefere sair de casa? Por que meu filho prefere outras coisas que não estar comigo, com os pais? E uma coisa que nós temos que pensar é que, assim como várias pessoas hoje em dia falam muito sobre excluir certas amizades da vida dela, excluir certos ambientes da vida dela porque não agregam, porque essas pessoas não estiveram lá nos momentos mais difíceis, mas depois querem comemorar, querem fazer parte dos melhores momentos. A gente consegue pegar muito isso e transferir para essa relação entre pais e filhos. Seu filho vai para a escola, muitas das vezes tem ali questões com autoestima, questões com aprendizado, N questões que nós vamos ter aí nesse mundo de descobertas que é a infância e a adolescência, na qual, se os pais não fazem parte, se eles não conhecem as angústias, os medos, os desejos e os sonhos desse adolescente, dessa criança, quem de fato é essa entidade que está ali, essa entidade de autoridade, de rispidez, de pensamento cristalizado, ou uma entidade de acolhimento, de intimidade, de segurança e companheirismo? O que os pais precisam entender é que escutar, entender, não quer dizer concordar com aquilo, não quer dizer passar a mão na cabeça, passar pano para a atitude ou para algo que aconteceu. Porque muitas vezes, na própria vida adulta, nós buscamos explicar aquilo que aconteceu como, nossa, eu briguei ali, mas é porque eu estou estressado, de hoje no trabalho foi cansativo, mas nós não damos essa validação para os nossos próprios filhos. Nós queremos ser validados, mas nós não damos essa oportunidade para o nosso próprio filho. Acolher não significa ser permissivo. Escutar e entender o ponto de vista do outro, por que aquilo aconteceu, o que está acontecendo em torno daquilo, não significa deixar tudo solto, deixar tudo correr da forma como a criança quer que seja. Muito pelo contrário, criar um ambiente onde essa criança ou adolescente vai poder falar sem medo, expor ali os seus sentimentos, suas angústias, o que tem acontecido, é essencial para criar um relacionamento saudável, é essencial para a gente evitar esse distanciamento, evitar este ser o último a saber. Porque, afinal, ser o último a saber é ser a última pessoa em quem essa criança e esse adolescente confia.